Então, gente, boa noite, né? E hoje eu vou dar continuidade à nossa aula da sexta-feira passada sobre Spinoza. Vamos continuar nesse tema que para mim é fundamental, né? Não só para pensar a questão da alegria, mas para pensar algo que é visceral em Spinoza, que é pensar a liberdade, né? Então, na verdade, Spinoza, acho que já ficou claro pela outra aula, né, que Spinoza ele parte da ideia, né, ao contrário da metafísica tradicional, em que o homem nasce livre, né, ele parte da ideia de que nós não nascemos livres, né? A liberdade ela está associada a uma falta de constrangimento nas nossas ações, ou seja, nós, para sermos livres, nós precisamos, de alguma forma, sermos o senhor dessas ações, sermos aqueles. É preciso que a gente seja aquele que, digamos, governa as próprias ações. E para Spinoza, essa liberdade será sempre uma conquista. Ela não é jamais dada, jamais ela é a priori. Nesse sentido, ele já se opõe à metafísica tradicional, né? E ele já se opõe à própria escolástica, né? Que trabalha com a noção cristã do livre-arbítrio. Eu lembro que eu acabei a aula falando exatamente sobre o livre-arbítrio. Eu disse que ia voltar para vocês para falar um pouco sobre isso, para continuar na questão de pensar os encontros, de pensar essa potencialização do ser e pensar a alegria exatamente como a possibilidade desse aumento do conatos, desse aumento dessa força de existir, dessa potência de existir, que é, na verdade, a potência de ação, né? Então, quando eu digo para vocês que nós, né, não somos livres, a priori, ou seja, nós não temos livre-arbítrio, e são alguns filósofos que trabalham com a ideia de que nós não somos livres, que nós não temos livre-arbítrio. Livre-arbítrio é uma invenção cristã. Os gregos já não tinham livre-arbítrio, já não trabalhavam com a ideia do livre-arbítrio, né? Então, da maneira como o cristão vai trabalhar, né? Depois a gente fala um pouquinho dessa diferença, né, do grego para o cristianismo. Mas pensando em Spinoza, Spinoza vai dizer o seguinte, que nós precisamos, né, para que a gente se torne livre, a gente precisa de duas coisas, na verdade, né? Conhecer, o conhecimento, ele vai cada vez mais aumentando esse meu conatos, aumentando essa minha potência, né? Porque o conhecimento ele me dá ideias adequadas e, portanto, também aumenta a minha alegria. Quanto mais eu conheço, mais eu posso agir, mais eu posso interferir, mais eu conheço Deus, eu conheço a mim mesma. Não sei se estão lembrados, se quiser eu faço uma recuperação do que nós falamos, né? Mas nós somos modos de uma substância única, que ele chama de Deus, Deus sive natura. Esse Deus imanente, né, que se confunde com a natureza, que se confunde com o todo, né? Esse Deus imanente no fundo, a ética começa exatamente por Deus, né? Deus é a primeira substância, a única substância que existe, né? E começa por Deus como se representasse para alguns uma espécie de retrocesso à escolástica, né? Passado já de Descartes, de repente volta a noção de Deus como sendo primeira na ordem do conhecimento, e é a primeira na ordem do conhecimento para Spinoza. É a primeira na ordem do conhecimento porque Deus é causa sui, porque Deus é primeiro. Nós somos modos de Deus. Então, como modos de Deus, nós somos parte dessa natureza, parte desse Deus, e não substâncias em si mesmas. Lembra que eu falei sobre a questão da substância? Tudo isso está naquela outra aula, que vocês podem voltar, já tem gravado, então vocês também podem recuperar e ouvir. Mas eu volto um pouquinho sempre para né, a gente poder não perder esse fio. Então, o que acontece? Nós somos, portanto, modos de Deus. Como modos de Deus, como não somos substâncias, né, a própria questão da liberdade já começa também a se complicar aí, porque só Deus é causa sui, né? Então, causa sui é causa de si mesmo.
né? Deus não é criado. Deus é causa de si e causa do mundo, né? Nós somos parte dessa criação contínua, porque Deus é força e produção, produção contínua de vida, né? Então, ele é essa potência, né? Potência produtiva, potência de criação. É isso que é Deus. E nós somos criações que, ao mesmo tempo, somos parte dessa criação. Então, nós não temos, isso é muito importante, que eu também falei na última aula, né? Não há uma distinção, né, de uma certa forma, entre a minha natureza e a natureza divina. Veja bem onde isso vai levar, porque é por isso que não existe também uma hierarquização, porque a minha substância, ou melhor, como modo, eu sou parte da mesma substância. Então, eu não sou outra coisa que não parte dessa própria natureza, desse próprio Deus. Então, por essa razão mesmo, não pode existir essa hierarquia, enquanto não é que nós estamos emparelhados com Deus, nós não somos a mesma coisa que Deus, porque Deus é, digamos assim, esse todo, né? Esse Deus imanente é, de fato, por isso chama panteísmo filosófico, é de fato essa natureza que eles chamam de natura, né? Deus, sive, natura, né? E nós somos parte, de uma modos finitos de uma substância infinita e que tem infinitos atributos, né? Mas quando eu digo para vocês que a liberdade, então, é uma conquista, eu estou dizendo claramente que nós não somos livres, que nós não temos livre-arbítrio. Aliás, se a gente for na profundidade de Spinoza, a gente vai ver que Deus também não tem livre-arbítrio no sentido cristão, né? Porque Deus não é uma coisa que escolhe ser ou não, ele age por pura necessidade da sua natureza. E assim seremos todos nós agimos por necessidade da nossa própria natureza, e não por uma livre escolha, como se houvesse dentro de nós algo a mais que me comanda, né? E aí entra a grande questão do dualismo. Lembra que eu expliquei para vocês sobre a metafísica e eu expliquei para vocês dois pontos que realmente, digamos, definem o pensamento metafísico? Seria a transcendência e os dualismos. A transcendência exatamente porque faz esse corte, né? Nesse ser, né? Esse ser que se torna parte sensível, parte transcendente, ou, mais do que isso, o ser se torna absolutamente transcendente, e aqui, praticamente, o mundo sensível é um mundo, no caso platônico, de cópias, né? Ou também, no caso cristão, né? que sorveu todo esse mundo dessa metafísica socrático-platônica, né? É também um mundo de ilusões, é um mundo de sombras, né? Não é um mundo do ser. O ser estaria fora do mundo nessa transcendência. Então, a metafísica se constitui assim, nessa transcendência e nesses dualismos, que é exatamente a partir desse corte é que a gente vai pensar na matéria, na forma, no corpo e no espírito, né? No corpo e na alma, né? Então, a alma seria, dentro da metafísica, aquela que nos comanda, e ela teria uma natureza distinta do corpo. Ou seja, ela tem uma natureza distinta porque ela tem a transcendência e o corpo seria matéria pura, sem qualquer transcendência. Seria o que estaria destinado a morrer, enquanto que a alma, enquanto o espírito, seria pura transcendência. A gente vai ver em Spinoza outra coisa. E é isso que choca também. Quando a gente falou na outra aula, né? Ele foi realmente excomungado, foi também expulso do judaísmo, e ele dizia claramente que os homens não sabem, não conseguem entender Deus, porque eles tendem sempre a criar, né, substancializar Deus à parte das coisas. Né? Então, Deus teria que existir à parte e teria que ter criado o mundo do nada, já que ele é o criador da matéria. Então, ele teria que ter criado o mundo a partir do vazio, do nada, né? Ele fez a matéria. E Spinoza diz que isso é absolutamente, absolutamente desconexo, isso não tem nenhum sentido. Que Deus só poderia ter tirado
a matéria do mundo de si mesmo. Né? Ele é a única coisa que existe. Ele é o que existe de fato enquanto substância, enquanto ser. Então, ele tirou dele mesmo essa matéria. Então, o mundo é o desdobramento de Deus. Então, o mundo, Deus está o tempo todo criando, né? E com isso, criando o próprio mundo. Né? Então, ele está criando continuamente. O mundo é a criação contínua desse Deus e dessa matéria que está sempre em movimento, dessa substância que está sempre em movimento, mas que tem todos esses atributos infinitos. Né? É claro que existe uma virtualidade. A gente poderia dizer que a distinção, mesmo no Spinoza, quando o Spinoza vai falar de corpo e espírito, ele está falando, sim, tem uma distinção ali, mas não é uma distinção de natureza, é uma distinção de grau. Né? A gente tem um espírito que você pode pensar no sentido de virtualidade, no sentido de uma matéria absolutamente etérea, de algo mais etéreo, mas não que seja de uma outra natureza. Tudo isso é parte de Deus, tudo isso é parte da mesma substância. Mas quando você vai pensar liberdade num pensamento, né, nesse pensamento da imanência, e principalmente numa imanência que, evidentemente, pressupõe que esse homem não seja livre, porque ele é parte de Deus. Né? Deus, sim, é causa sua, e esse homem não. Né? Esse ser humano não é causa sua, então ele não é causa de si mesmo, ele é causado. Então, pelo fato de ser causado e pelo fato de não ser, né, de não ter livre-arbítrio, né, ele está numa condição bastante desfavorável, quando ele, no mundo, ele começa a estabelecer as suas relações. Ele começa a estabelecer as suas relações sempre, na verdade, com muito pouco conhecimento, né, do mundo de Deus, né, muito pouco conhecimento de si mesmo, porque conhecer Deus é conhecer a si mesmo, acho que isso já ficou claro, porque quanto mais você conhece a natureza divina, quanto mais você conhece essa substância, Deus, mais você conhece a sua própria substância, mais você conhece a sua própria natureza. Né? Então, esse homem está, a princípio, despido, né, de conhecimento, né, e, ao mesmo tempo, ele precisa de potência para realizar-se enquanto um ser de ação. Ou seja, a potência de ação é necessária para qualquer intervenção na vida, para qualquer governo é preciso potência. Né? E nós, para Spinoza, nós já de início, isso é que é o mais velho Spinoza, quer dizer, desde o início ele tem uma percepção muito clara também política da questão. Ele fala que nós vivemos num mundo em que o tirano nos governa. Quer dizer, a grande questão do tirano é enfraquecer o conatos, né, desse homem para poder governar. Isso também está na outra aula. Então, esse governo necessita esse governo tirânico, que em geral são os governos, para Spinoza, a democracia pode não ser perfeita, mas é a única possível em termos de dar maior condição de liberdade, né? E também não é perfeita, mas é a que mais pode, digamos, produzir, né, um homem mais livre. Né? Então, entender que Spinoza ele está falando de filosofia, ele está tocando nas questões mais profundas de metafísica, mas ele está falando de ética aqui. Então, ele está tocando exatamente numa filosofia prática. E na filosofia prática, ele está pensando a questão da liberdade. Para que a gente conquiste a liberdade, a gente precisa absolutamente, né, de duas coisas, né? Mas essas duas coisas elas vêm juntas, porque quanto mais a gente conhece, mais a gente se potencializa. E serão nesses encontros que nós vamos nos efetuar ao longo da nossa vida que a gente vai aumentar ou diminuir essa nossa força de existir. Essa força de existir, essa potência de vida, esse conatos, que é esse impulso do próprio ser, que é o que cada um de nós é, e eu expliquei que é uma coisa elástica, né, no sentido, ela é elástica no sentido que ela é dinâmica, no sentido em que ela aumenta e diminui, né, de acordo com as relações que nós estamos estabelecendo nessa existência, e nós estamos sempre em relação, como eu falei na última aula, né, nós somos cada um de nós
nós temos o poder de afetar e de ser afetado o tempo inteiro. Nesse sentido, ele já está dizendo que nós somos seres apaixonados, porque ser apaixonado é ser afetado, mas nós podemos também afetar, né? Agora, nós afetamos também de uma forma que muitas vezes não é ativa, no sentido de que nós afetamos, outras pessoas são afetadas por nós, assim como nós somos afetados por outras pessoas, outras coisas, né? E somos afetados por essas coisas, né? Essas coisas que, de alguma forma, se compõem com o nosso ser, de alguma forma, aumentam, né? Ao se compor conosco, ou aumentam esse nosso ser, ou diminuem, né? Essa é a parte mais importante que a gente vai um pouquinho mais para frente entender melhor, né? Acho que alguma coisa vocês já estão entendendo, e quem já viu Spinoza mais, né? Mas eu acho que a gente entende melhor mais para frente. Quando eu falo, então, que a filosofia de Spinoza é uma filosofia da liberdade, é uma filosofia para pensar a liberdade, é que ele está pensando exatamente nesse ser, né? Nesse humano, nesse homem que, de início, é apoderado por esse campo social, é tiranizado no sentido de ser produzido para atender aos interesses, né, de um tirano ou de uma classe, né, para atender a isso, né? E, no entanto, dessa maneira, esse homem vai o tempo inteiro, nós vamos o tempo inteiro, digamos, reproduzindo esses valores que nos foram inculcados, que nos foram ensinados, esse adestramento que nós temos social, e, no entanto, a nossa liberdade está completamente capturada. Na verdade, o que é muito bonito aqui, até vou fazer agora um contraponto, vamos ver se esclarece um pouco para vocês, um contraponto até com a psicanálise, né? O que é muito bonito aqui é que Spinoza trouxe, né? E vou falar por que da psicanálise, a questão, porque a psicanálise dominou desde do século XX, né? Algumas questões, né? O que Spinoza traz também de muito importante, né, dentro dessa questão da liberdade, é a questão do desejo. Né? Spinoza vai ser o primeiro filósofo a trabalhar o desejo de uma forma incrível, né? Porque ele vai liberar a questão do desejo, ele vai pensar o desejo não como falta, mas como produção. Gente, isso é muito importante. Tá? E por que eu falei da psicanálise? Por que eu falei da psicanálise? Porque a psicanálise, ela, no século XX, ela vai pensar o desejo, né? Ela traz a questão do desejo. A psicanálise tem muita influência de Schopenhauer, muita influência de Nietzsche, inconfessa do Freud, mas tem uma influência também muito grande, e Schopenhauer muito grande. Mas a psicanálise, ela vai trazer a ideia da libertação do desejo, mas ela vai pensar o desejo como falta, que é como a metafísica pensa. Como Platão, lá no Banquete, define o desejo, define o desejo como falta. O desejo como falta é a ideia exatamente de que todo desejo é sempre uma falta, é sempre uma ausência, é sempre algo que eu estou em vias de buscar, que eu não tenho, que eu preciso, que é uma lacuna. Enfim, até mesmo o amor, para quem leu o Banquete, se não leu, é muito importante o Banquete, porque essa ideia, então, do desejo enquanto falta, ela domina todo o pensamento, né? Ela domina todo o pensamento, até Spinoza, até chegar a Spinoza, né? Que isso muda, mas, claro, a metafísica continua tão forte quanto até Nietzsche, né? E é por isso que a nossa aula, eu vou começar a falar de Nietzsche, porque é Spinoza e Nietzsche juntos aqui, tá? Para pensar todas essas questões. Mas a psicanálise, então, entendendo, a psicanálise ela vai pensar o desejo como falta. Então, ela quer libertar um desejo, mas no sentido que ela acha que o desejo foi capturado, ele foi capturado de alguma maneira, mas a grande questão é que esse desejo ele está
digamos, associado à nossa relação familiar, à nossa relação com a nossa mãe, há todo um complexo, que chama de complexo de Édipo, e o desejo, né? Essa falta, né? Esse corte que é dado, é como se o homem passasse toda a sua vida em busca de um desejo irrealizável, que é exatamente nesse corte que se dá, né, com esse primeiro amor, com essas primeiras relações que nós temos, né, e o complexo de Édipo, quando se fala do complexo de Édipo, exatamente quando o corte não se dá, né, e quando esse amor permanece, né, mas que a entrada na cultura significaria também, assim como o Lévi-Strauss vai falar, né, seria exatamente a interdição do incesto, digamos assim. Então, para Lévi-Strauss, a questão da interdição do incesto está bem associada à ideia psicanalítica do Édipo, né, que se apaixona pela mãe e que acaba contrariando toda essa questão social, né, que é da interdição. Veja bem, até aqui muito bem, só que o entendimento do desejo como falta é que produz, de fato, esse humano insatisfeito. Isso é um fato. É um fato. Quando Schopenhauer faz toda uma crítica e diz que o ser humano ele está sempre. Basta que ele realize um desejo, ele já está buscando outro e perde o interesse, e quer outro, e quer outro, e quer outro, está sempre atrás, né? E que o capitalismo descobriu isso da forma mais fantástica possível. É fantástico eles descobrirem como eles agem sobre isso, né? Porque todos nós nos tornamos reféns enquanto vivemos o desejo como falta. Então, é bom vocês entenderem isso aqui. Isso aqui é muito importante de vocês entenderem, tá? Isso tem muito a ver com a ética, né? Com a questão ética, de como a gente vai produzir os nossos encontros. Porque se a gente entende o desejo como falta, se a gente trata o desejo como falta, a gente está sempre insatisfeito, achando que não chegou ao objeto perfeito, porque é isso que o mundo faz para a gente, né? Como é que ele nos captura? Eles capturam primeiro pelo medo, como já dizia Epicuro, né? Então você infunde o medo e pelo medo da morte, pelo medo de sofrimento, por tudo você acaba sendo capturado pelas forças religiosas. Primeiro ponto. O campo social se agencia com essas forças religiosas, nos dominam também pelo medo, mas capturam o nosso desejo e nos dão toda hora algo, quase como uma compensação para essa alegria perdida. O que esse campo social faz, né, o que ele tem feito, é roubado de nós o nosso conatos, a nossa alegria, a nossa potência, e dado como uma, digamos assim, uma compensação, objetos de desejo. Né? Então, nós passamos o tempo inteiro, quer dizer, quase toda a humanidade passa o tempo inteiro se sentindo infeliz porque não tem aquilo, não tem aquilo, não tem aquilo, não tem aquilo, e cada vez se inventam mais desejos, produzem mais desejos para que o nosso desejo esteja aprisionado. Mas veja, tudo isso se dá porque nós estamos operando com a ideia de falta. E o campo social, né, digamos assim, os poderes estabelecidos, eles sabem disso e operam conosco dentro dessa falta, exatamente para nos dominar. Então, enquanto a gente entender o desejo como falta, a gente vai continuar buscando as formas perfeitas, a perfeição daqui e dali, aquele objeto que é o único que vai realmente nos satisfazer, que não existe, e é por isso que nós somos capturados, porque ele não existe essa perfeição em lugar algum. Né? E essa busca o tempo todo desse ideal
desse ideal, porque é isso que se colocou no desejo, esse ideal, é que faz com que nós nos tornemos o tempo todo escravos dessas circunstâncias, escravos dessa política. O que Spinoza está trazendo de diferente? Ele está dizendo, desejo não é falta, desejo é produção. Quando a gente libertar o desejo, não significa fazer o que se quer. Libertar o desejo, dentro dessa concepção, não significa estar aí refém exatamente desse mundo que pensa o desejo como falta e que vai o tempo inteiro me trazer objetos para compensar, no fundo, a minha fraqueza, a minha falta de potência, a minha falta de alegria. Eu preciso de algo fora de mim, externo, e um ideal qualquer para que eu possa realmente, na verdade, para que eles me mantenham o tempo todo, repetindo uma vida. E aí sim, entrando em caminho, né? Aí sim seria uma vida, esse Sísifo subindo a montanha como uma coisa inútil e sem razão, e repetindo uma rotina que apenas não me faz. Eu vou falar um dia de Sísifo para você, bem diferente desse, tá? Mas esse Sísifo do existencialismo, uma parte pode ser pensada assim, como a vida absurda desse humano, né? Que só repete todo dia, né? E sem nenhuma alegria, e a única coisa que ele faz é depois compensar, né? Ou se descompensar, né? Lá no bar com a cerveja. Não falei aqui para fazer crítica, não, tá? É só brincando. Mas é uma forma de linha de fuga mesmo. Aqui seria Deleuze, mas a gente fala depois, e até necessárias. Eu não estou nem, não é nem uma questão pensada sob outro ângulo, muitas vezes é a única forma de compensar uma escravidão, só que realmente pode se transformar numa linha de morte também, uma linha de fuga que se transforma muitas vezes numa linha de morte. Porque o que a gente precisa recuperar, resgatar, é exatamente a potência, é a alegria. E quando a gente vai em Spinoza, a gente vê Spinoza exatamente falando, não, desejo é produção. O desejo é produção de vida, produção de existência. É isso que é desejo. O desejo está associado à minha ação, àquilo que eu vou produzir, à minha criação. O desejo não é falta, é produção. Quando a gente entende isso, a gente sente menos falta de coisas e tem mais necessidade de produzir coisas, de produzir, inclusive, pensamento, arte, toda forma de criação que nós podemos e que somos minados, né, de uma certa maneira, para que a gente possa responder às demandas do campo social. Então, muita gente a gente ouve falar que, e é real, né, que só alguns é dado o direito, né, de poder ser artista, ou ser filósofo, ou pensar, ou escrever, ou tudo. Mas aqui reside uma verdade, mas reside uma prisão também. Porque, ao mesmo tempo que essa sociedade, e cada vez mais ela se tornou isso, né? Cada vez mais ela se tornou algo que trabalha quase um capitalismo esquizofrênico, uma esquizofrenia, quer dizer, uma esquizofrenia do desejo, algo que é o tempo todo um mundo completamente descartável, e que, enfim, a gente descartáveis até também os seres, as pessoas e tudo mais. Quer dizer, o que importa, né? O que importa são os bens que se adquirem, esses objetos de desejo que falam para nós que é aquilo que vai trazer a nossa felicidade, e a gente continua infeliz porque a gente continua buscando os objetos que não vão trazer a nossa felicidade. Então, esse mundo que nos apreende dessa forma, a única maneira de confrontá-lo é exatamente entendendo qual é o mecanismo de desejo, como ele se processa. O nosso desejo foi, de fato, capturado, mas ele foi capturado para servir o campo social. Então, ele foi capturado para servir aos interesses desses poderes estabelecidos. E nesse sentido, o desejo está sempre ligado a essa produção desse mundo. Quando eu digo que
que nisso consiste também, né? Viver esse desejo, enfim, desse desejo capitalista, digamos, né? Vamos falar do capitalismo, né? Que está o tempo todo trazendo a ideia de que quanto mais a gente tiver coisas, né? Elas vão trazer a nossa felicidade. O dinheiro vai resolver todos os nossos problemas. Todos os nossos problemas são resolvidos. Eu sei. Todos nós que nunca fomos ricos sabemos da dificuldade que é viver um pouco. Mas eu tenho uma frase de Epicuro que eu não posso, eu tenho que repetir ela sempre, porque ela é verdadeira. A quem pouco não basta, nada basta. Veja, não é porque eu não vou ficar com pouco porque eu estou aceitando só o campo social. Não, não é isso. Não é isso. Eu não estou pregando aqui, olha, aceita essa condição miserável, já que a gente não precisa de tanto para viver. Não, eu estou dizendo uma outra coisa. Estou dizendo para você que quando você se desligar da ideia de que a felicidade está associada aos bens que você tem, quando você entender como Sêneca, que dizia assim, como um grande estoico, dizia assim, se me perguntarem se eu prefiro ser rico do que ser pobre, claro que eu prefiro ser rico. Mas se me disserem que a minha riqueza vai fazer de mim um escravo do dinheiro, que eu vou viver para ter esse dinheiro, eu prefiro ser pobre. Ou seja, quando a gente se liberta da ideia de que a felicidade está nas coisas e não nesse no mais íntimo de nós mesmos, na força e na potência de vida, enquanto a gente não se liberta disso, a gente é um escravo do campo social. A gente é um escravo exatamente porque a gente não se liberta. Quando a gente se liberta, a gente vai querer conquistar coisas, sim. Mas a gente vai querer conquistar aquilo e produzir aquilo que tem, de fato, valor para nós. E valor porque nós descobrimos o valor que realmente tem, a força e a potência que realmente tem. Né? E enquanto a gente é vítima dessa ideia, né? E aqui, gente, olha, eu estou fazendo algumas digressões importantes, porque para a gente entender até algumas coisas, que aqui pode até chamar a atenção de alguns que têm, talvez, maior apreço, né, pelo marxismo, né? Mas mesmo o marxismo, né, quando a gente coloca a questão só como classes, né, quando a gente coloca a questão de uma luta de classes pura e simples, a gente perde uma amplitude também da coisa, a gente perde uma amplitude de que todos nós estamos uma mesma matrix, né? Mesma matrix, que é que é exatamente cada um de nós servindo a esse sistema como uma rede, não tanto quanto se pensa, né? É claro que tem os poderes estabelecidos, é claro que tem uma elite, não estou negando isso, mas estou dizendo para você que quando você rompe com isso, você produz outra coisa, você produz outro mundo, e é um mundo que não está baseado nessa luta de poder que é de dominadores e dominados sempre, que é só uma troca de cadeiras, e que normalmente aquele que chega ao poder, como diz Deleuze, todo movimento, ele diz, todo movimento começa libertário e termina tirânico, né? E termina sempre de uma forma abusiva quando ele chega ao poder. Né? Então, quando chega ao poder, todas as justificativas se tornam absolutamente sensatas, até de opressão, porque é preciso deter o poder, né? E aí começa a guerra de novo, começa a luta de novo. Né? Você troca isso, a gente precisa criar outra coisa. E é o que nós temos, de uma certa forma, tentado também criar. Né? Todos nós, acho que a filosofia, sobretudo, né? E na política também. Né? Mas, claro, movimentos muito mais marginais do que o movimento standard. O movimento standard é um movimento de troca de poder, e normalmente de mudança de quem está, né, mas a estrutura permanece a mesma, quer dizer, você troca quem está no poder, mas a estrutura de dominação é a mesma. E esse é o grande problema. É aqui que Spinoza está dizendo que é preciso realmente
no fundo, o que ele traz quando ele fala que ele é produção e não falta, ele desconstrói. Quando você consegue captar isso na obra dele, essa leitura da obra dele, você desconstrói todo o mundo articulado, esse mundo metafísico, esse mundo socrático, platônico, aristotélico, cristão, capitalista. No fundo é isso. Não é a filosofia que criou isso. A filosofia não criou o capitalismo, nem a filosofia grega criou o capitalismo. Acontece que tem um pensamento metafísico que atravessa a filosofia, e não é toda a filosofia, mas essa filosofia metafísica, essa filosofia standard, sim, que a gente chama de uma filosofia tradicional, que foi aqui, de uma certa forma, dominou, porque ela, de alguma forma, se falando na linguagem espinosista, né, ela acabava se compondo com o poder de uma forma mais absoluta do que essas filosofias marginais que estão exatamente buscando a libertação humana, mas buscando uma construção. Aí, no fundo, vai acabar gerando todo um pensamento de desconstrução para reconstrução, ou para a construção de uma outra forma de ser, né, de um outro modo de ser e de existir, né, que começa no indivíduo e que vai aos poucos, né, ganhando espaço no próprio campo social. Sempre as grandes transformações começam no indivíduo. Isso é uma questão nietzschiana e, para mim, é uma questão básica. E eu acho que Spinoza também está trazendo a mesma coisa, porque a ideia de que a gente tem que o indivíduo não tem força alguma é também uma ideia para, de alguma forma, nos constranger, de alguma forma, nos tornar realmente, continuar nos fazendo crer que seguir ali, né, a romaria ali, o gado, né, o que seja que se possa falar, né, seguir o rebanho é a única maneira de encontrar felicidade. Não é seguindo o rebanho, é construindo um campo social realmente libertário. E, para isso, é preciso uma problematização muito grande, é preciso uma luta muito grande que começa primeiro em nós mesmos. Na nossa vida, primeiramente na nossa vida, que a gente faz essas primeiras desconstruções. Não adianta chegar e querer mudar o mundo se nós mesmos somos vítimas das mesmas ideias, da mesma impotência, né, que foi, né, de uma certa forma, produzida em nós, né, não adianta. E realmente a gente se sente fraco, impotente, é óbvio. E nós não somos no sentido metafísico, não nascemos assim. Nós nos tornamos, de fato, muito frágeis num campo social que realmente nos faz de nós apenas meros joguetes para servir aos poderes, né? Então, nesse sentido, quando nós tomamos a nossa vida nas mãos e produzimos algo, e aí estou falando de produção, então eu tomo o meu desejo, eu tiro o meu desejo, né? Eu tento libertar o meu desejo dessa captura que faz dele um escravo desse mundo que me diz o que é a felicidade o tempo inteiro, uma felicidade que eu não estou encontrando, que nenhum ser humano está realmente encontrando, né? Por isso vive muito mais em guerra do que em qualquer outra coisa, né? E porque o tempo todo esses poderes precisam, né, nos produzir de tal forma que nós nos tornemos servos voluntários desse campo social, né? Então, quando a gente começa a pensar, do ponto de vista espinosista, que esse desejo precisa ser libertado, a gente está pensando outra coisa. A gente não está pensando no desejo livre da psicanálise, que é exercer os meus desejos, tudo aquilo que eu tenho vontade e não fiz. Isso é uma parte do desejo, não tem nada a ver com o desejo como produção. Desejo como produção é a ideia de que o desejo é o que me faz criar a própria vida. É o desejo que me faz caminhar. É o desejo, são as paixões. São as paixões que me fazem me relacionar. São as paixões que me tiram do lugar, né? Um ser sem paixão
Um niilista total, ele é, em geral, alguém que está, como eu falei na outra aula, a morte já se instala nele de uma certa medida, porque é um mundo do tanto faz, ele é um mundo sem paixões, né? O niilista, mesmo no sentido pleno, né, da palavra, até do ponto de vista nietzschiano, é alguém que vive por viver, faz por fazer, né? A vida não tem valor nenhum, a vida é um nada, tem importância, né? Mas, ao contrário, para Nietzsche é o contrário. A vida, a afirmação da vida, a vida é absolutamente tudo que nós temos. E afirmá-la é exatamente sair desse raciocínio metafísico que torna a vida no aqui e agora, a nossa vida nesse mundo, uma coisa sem importância, que faz que a gente entregue a nossa vida aos poderes estabelecidos, aos pastores, aos padres, a todos, e vamos viver uma vida obediente para que a gente possa ser feliz no além. Aí sim, é nesse ponto que vocês precisam entender que o desejo capturado pelo campo social é que nos faz entendê-lo como uma falta, que nós nos constituímos como um ser faltante. Então, a gente se entende o tempo inteiro infeliz por isso. Mas quando a gente descobre o desejo como produção e a gente começa a entender que o que foi roubado de nós foi exatamente a nossa potência, foi exatamente a nossa alegria. Quando a gente começa a entender isso, a gente vai tentar no mundo a produção dessa alegria. A produção dessa alegria é exatamente o estabelecimento dos bons encontros, dos encontros alegres, daqueles encontros potencializadores, que o conhecimento é o maior deles, porque conhecer, quanto mais eu conheço a natureza do mundo, a natureza das coisas, mais eu me fortaleço e mais eu sei como agir, porque a princípio eu sou ignorante, absolutamente ignorante. Né? Talvez aqui, até puxando um pouco a questão socrática mesmo, né? Que o homem age mal porque ignora, porque é ignorante, não porque ele é mau, mas porque ele é ignorante. Né? Pegando nesse ponto de vista, né? A ignorância, o ignorar, faz com que eu estabeleça sempre maus encontros. Nós estamos fadados aos maus encontros. Nós estamos fadados aos maus encontros exatamente porque nós ignoramos aquilo que realmente nos fortalece, aquilo que realmente nos liberta, aquilo que pode nos libertar, dizendo melhor. Quer dizer, a gente desconhece isso. Né? A gente aprende algo e a gente reproduz, né? Num atavismo contínuo, como diz Nietzsche, é uma questão atávica, a gente vai reproduzindo isso sem jamais problematizar isso. E quando a gente problematiza e a gente descobre que produziram em nós uma ideia de desejo, como falta, que faz com que a gente, o tempo inteiro, fique prisioneiro do mundo. Enquanto que o desejo está associado à produção da existência. É o meu desejo que pode fazer com que, ligado àquilo que verdadeiramente me potencializa, é ele que pode, de fato, me libertar. Me libertar para ter uma vida mais plena. Eu não vou sair do campo social, não vou para Marte, não vou para outro lugar, não. Eu vou apenas ter uma vida mais plena, com maior interferência no próprio mundo, em mim mesma, porque quando eu estou interferindo em mim, eu já estou abrindo as portas de uma interferência para além de mim. Seja na hora em que eu me coloco como um exemplo disso, seja no momento, e aí vão lembrando lá toda a ideia grega, né? Desse mundo trágico grego que pensava, esses guerreiros gregos que se colocavam como exemplo para esse campo social, né? Até que ponto cada um de nós, quando vive na carne, né? Essa potencialização, esse resgate dessa alegria, esse aumento de potência, está dando ao outro o exemplo de que isso é possível, de que é possível mudar, de que é possível transformar-se, de que é possível nos transformando de alguma forma e aos poucos transformando o mundo.
Porque só se dá assim, não se dá de outra forma. Não se dá de outra forma. É bem claro isso, tá? Isso, eu acho que quem fala melhor sobre isso é Deleuze e Foucault, que eu pretendo dar no próximo curso, né? E eu já dei, inclusive, mas de uma outra forma agora no próximo curso, né? Porque o que eles trazem é exatamente a ideia de que essa problematização que é a ética, a problematização da liberdade, né, é o que faz com que a gente possa, de fato, fazer alguma diferença. Né? Imagina, você tem um campo social em que a escravidão era absolutamente permitida e que pouquíssimos eram capazes de falar contra quase nunca. Mas pouquíssimos foram aqueles indivíduos que se colocaram realmente contra a escravidão em determinado momento. Eles foram perseguidos, muitos foram mortos, mas foi essa ideia, foi quando alguém disse: eu não concordo. Eu não concordo com isso. Até então, eu repito. Até um determinado momento em que, né, já, talvez, já um pouco mais potencializados, né, podendo ir ainda mais fundo nessa problematização, conhecendo melhor a mecânica ou a dinâmica desse mundo, eu posso dizer, eu não compactuo com isso. Eu não quero compactuar com isso. O primeiro, eu não quero compactuar com isso. Eu não quero compactuar com isso. Mas a partir daí tem um caminho que é individual. Mas, gente, esse caminho individual é o que vai, de uma certa forma, quando uma ideia, eu diria que quando essa ideia, de fato, né, é vivida na carne, é que ela realmente se concretiza. E é quando ela se concretiza que eu consigo mostrar ao outro que ela é possível. Ela não se concretiza porque eu estou em busca de um ideal, ela só se concretiza quando ela é efetuada. Né? Não existe a justiça, mas quando eu sou justa, eu mostro que ela é possível. Quando eu vivo na carne a justiça, eu mostro que a ideia é possível. Ela se torna real, ela só se torna real quando ela é vivida, quando ela é praticada. É só assim que ela se torna real. Gente, eu posso ter falado muitas coisas, eu não sei se vocês estão acompanhando. Alguém quer trazer algumas questões para poder dar um esclarecimento? Sim. Que bom. Quer dizer, você está dando o relato, sim, exatamente do que nós nos. O campo social nos torna incompletos, como se nós fôssemos incompletos, uma incompletude que não consegue jamais, a gente não consegue jamais sentir paz de espírito, porque a gente está sempre numa busca que criaram para nós de algo que a gente não vai atingir, porque não existe esse objeto
Perfeito. Não existe nada, não existe a felicidade que está lá associada a qualquer um desses objetos. A felicidade é a própria potência, a própria força de vida, é a própria alegria recuperada. É isso que dá a felicidade. E aí a gente pode fazer qualquer coisa para frente, mas não capturado por um campo social que nos faz exatamente nos sentir completos o tempo inteiro. Mesmo quando a gente tem tudo, mesmo aqueles que têm tudo, não pensem, porque estão sempre buscando mais, né? Estão sempre buscando mais, cada vez mais. Vivendo, né, nessa coisa que Schopenhauer chama exatamente desse homem que deseja e não se satisfaz nunca. Essa insatisfação absoluta desse homem, né, que não consegue, ele não, exatamente porque falta a ele a produção. Falta a ele a produção. Nós somos seres produtores. Sim. Sim, claro. Incrível. Não, mas ele é fantástico, ele é fantástico. Muito. Aham. É linda, é linda. O Neo Rosa é fantástico, gente. E todos esses. Né, ele tem. Numa simplicidade, ele vai falando as maiores verdades possíveis, sabe? É de uma beleza incrível. E é isso. Na verdade, eles roubam, esse é o problema. Às vezes eles não vão conseguir roubar de alguns, né, mesmo alguns artistas, alguns que já têm uma, digamos, uma certa tendência para o pensamento, para a problematização, né? Mas, no geral, eles vão roubar essa alegria. Isso é muito triste, porque roubam mesmo, roubam essa alegria. Agora, quando eu estou falando de roubar, né, diferente, porque eu sei que o que ele está querendo dizer também, né? E ele está falando, né, exatamente e não deixar isso, tentar deixar fluir essa alegria, não deixar que roubem de nós essa alegria. Mas quando eu falo aqui para vocês isso, eu estou falando de algo muito duro no campo social, que é realmente o roubo disso. É o roubo da alegria que acaba sendo substituída pelo prazer. Né? Então, assim, a alegria que eu não tenho, íntima, interior, essa alegria que parece estar sempre um buraco, faltando um pedaço, que está sempre uma falta em mim, que eu não consigo viver, eu estou sempre em busca de algo, eu me constituí como nessa incompletude, então eu estou sempre infeliz, né? Estão sempre me dizendo que eu preciso encontrar aquilo que vai me dar a grande felicidade, e mas que. Peraí, acho que eu dei uma perdida aqui, eu estava falando. Peraí. Eu pensei em alguma coisa que eu estava falando e me perdi. Eu estava falando do Noel, da alegria. Ah, sim, da confusão que acaba se fazendo entre a alegria e o prazer. Né? E que aí as pessoas vão em busca sem parar desses prazeres, né? E elas também se tornam o tempo todo vítimas dos prazeres, mas muitas vezes prazeres que estão matando ela e não também fortalecendo ela. Né? Se forem os prazeres que tornam ela mais forte e mais senhora de si, sim, porque é isso que é preciso descobrir. É preciso descobrir com que você se compõe e se nessa composição você se torna mais forte ou se você se fragmenta, se você acaba perdendo ainda mais potência. Então, a descoberta dessas alegrias, a descoberta dessas relações, desses encontros que podem tornar maior a minha potência, isso significa a maior potência do meu ser, significa o aumento do meu próprio ser, que ser é ação, ser é ação. Então, o ser é potência de vida, é potência de ação. Então, descobrir quais são esses afetos que realmente nos potencializam é a condição para uma vida de fato afirmativa, uma vida de fato alegre, no sentido de uma vida em que você se sente de fato pleno e não escravo, por exemplo, dos prazeres
e viver o tempo todo para a diversão, que é uma das críticas também de Schopenhauer. Quando Schopenhauer faz a crítica do desejo, ele faz uma crítica exatamente dos homens que vivem, dos seres humanos que vivem em busca de diversão contínua. Eles só querem se divertir. Imagina se estarem ouvindo sexta-feira à noite uma aula de filosofia, nunca, né? Porque eles estão lá no bar bebendo ou nas orgias, sei lá, fazendo o que eles quiserem. Porque não dá. Você tem uma vida atribulada, chata, contínua, e aí você quer, chega sexta-feira, eu quero prazer, não quero ficar ouvindo falar de Nietzsche, Platão e Aristóteles, dá licença, né? Tem mais o que fazer. Enfim, o que eu estou falando aqui, que eu estou falando, levando na brincadeira, é a verdade. A gente, no fundo, enquanto a gente não descobre o que realmente nos potencializa e o que pode nos potencializar, e o pensamento é a grande potência, né? Enquanto o nosso pensamento não está realmente se articulando com aquilo que pode nos libertar e nos fortalecer para nos libertar, a gente também é vítima, no fundo, de uma alegria que se confunde com prazer e com a diversão. Então a gente passa a ficar se divertindo o tempo inteiro, como se ficar sorrindo e brincando e pulando e jogando, não sei o quê, é a alegria total. Claro que é bom você brincar como uma criança, não é nada disso, esse não é o problema. O problema é que não é isso que eu estou falando. Eu estou falando aqui de alguém que também é escravo dos seus prazeres, ou seja, não pode ser diferente, não pode fazer outra coisa, só pode ficar à mercê do seu desejo, de satisfação de um desejo, que é um desejo contínuo de tapar o buraco. Na verdade, está uma lacuna aqui, vamos correndo nos divertir para esquecer. E pronto. Então, você usa a diversão e o que se chama de alegria, que não é alegria é potência. Então, vamos lá, alegria não é a diversão em si. Alegria, sim, é uma condição, né, favorável, né, mesmo de plenitude, de felicidade, sim, mas não porque eu estou necessariamente aqui pulando e dançando. Eu estou aqui me sentindo muito alegre, porque estou dando uma aula de filosofia. Eu não preciso estar só pulando, dançando, bebendo, namorando, para que eu possa sentir alegria. Alegria Professor, estará. Oi, Laura. Laura, né? Fala. é, eu, meditando um pouco em cima disso que a senhora está falando agora, e fazendo assim, tirando uma visão geral, né, há um grau e nível de sensações de prazer, porque alguns sentem prazer em sentar ali um livro e se acha realizado fazendo isso, outros em beber sua cerveja ou tomar sua cachaça. Eu acredito que esse grau de prazer, né, que cada ser humano tem essa necessidade, eu acho que ele está muito ligado também ao nível de crescimento, talvez assim que eu posso dizer, crescimento, de E conhecimento? compreensão do que ele entende como o que é a vida. Porque eu acho que quanto mais, isso no meu ponto de vista, né, quanto mais existe uma pessoa que está mais ligada às coisas que são assim mais ligada a prazeres que não trazem crescimento para que ele possa ter uma compreensão melhor da sua existência, eu acho que ele está muito distante de realmente assim ter uma compreensão daquilo que são as coisas realmente, porque podemos dizer que o prazer ele tem uma graduação e acredito que chega até ao prazer animalesco, que é aquele que se envolve um instinto, né? Até chegar ao prazer daquele cientista que sente prazer em descobrir uma equação matemática, por exemplo, que é muito mais elevado do que o prazer de um animal realizando seu instinto ou de uma pessoa bebendo a sua cerveja, né, num bar numa sexta-feira. Aí é relativo, Isso né? vai muito, né? Eu acho que isso vai muito da perspectiva da pessoa, né? Como ela vê o mundo, como ela se situa no mundo. Porque eu acho que simplesmente sentir prazer por sentir prazer não faz sentido, né? Só para satisfazer aquele momento ali. Eu acho que o prazer ele tem que
ser analisado do ponto de vista que até que ponto esse prazer está trazendo um crescimento dentro de mim para que eu possa me situar dentro desse universo, neste mundo. Que, na verdade, o mundo não faz sentido. A gente sai e acorda de manhã e vê o mundo não faz sentido. Hoje eu acordei, que bom, está tudo bem, maravilhoso. Mas qual o sentido disso tudo? Na verdade, não faz, né? Bem, posso falar? Posso responder um Sim, pouquinho? professora. Quer Desculpa, obrigado. continuar? Não, não, não. Quer terminar? Não, não, pode continuar, professora. Obrigado. Não, não, que eu queria falar em cima exatamente do que você está falando. Porque, é, exatamente, você começou falando sobre a questão do desejo, que para uns eles se sentem satisfeitos tomando a sua cerveja, o outro se sente satisfeito aqui e ali. Eu diria, de princípio, que eles têm uma satisfação momentânea, mas não são satisfeitos. Eles, de qualquer maneira, eles não estão satisfeitos, de qualquer maneira, eles não estão felizes. Né? De qualquer maneira, esse é o problema exato do humano, dessa insatisfação contínua. Né? Então, eu entendi bem o que você quis dizer e concordo. Tá? Eu só vou fazer alguns ajustes aqui na compreensão de como eu estou tentando mostrar a questão. Quer dizer, antes de tudo, o desejo pode ter graus, pode ter modulações, pode ter aquele que se satisfaz de uma forma, usando como Platão, formas mais baixas, formas mais elevadas. Você até usou a elevação de uma fórmula matemática, mas a elevação da filosofia também é. A gente está no alto nível, digamos assim, de problematização de ideias. Então, também estamos numa questão que eu diria que nos dá, inclusive, muita alegria no sentido de que ela está associada ao que você está chamando de crescimento. Porque essa problematização e esse conhecimento, essa busca de conhecer como as coisas se dão, como elas funcionam, aumentam o nosso CONAS exatamente que pode nos permitir agir de uma forma mais precisa no mundo. Né? E encontrar, por isso também, as nossas alegrias verdadeiras e não ficar se satisfazendo com prazeres passageiros. Porque tomar uma cervejinha, tomar um sundae, não sei mais o quê, são prazeres passageiros. E que as pessoas estão o tempo todo usando esses prazeres passageiros para compensar. Não é o buraco que tem, é a impotência que nós temos. Não é que a gente tem um buraco de um objeto que foi tirado da gente, é a nossa própria potência de existir que foi minada. Então, esse nosso enfraquecimento, né, faz que a gente seja vítima o tempo todo desses prazeres momentâneos que aumentam. E eles aumentam na hora a nossa alegria, né? Porque eles aumentam, eles dão prazer, e esse prazer, de repente, o corpo se alegra, a gente não pode negar que o corpo se alegra, porém, aí você tem razão, como ele não vem, né? Essa alegria, ela não produz no espírito. Se a gente pensar eu falei no Spinoza, eu falei na ai, Jesus, lembrei, esqueci o termo. No paralelismo psicofísico. Né? Quando eu falei paralelismo psicofísico, né, em que o corpo e o espírito não estão, né, não estão um não domina o outro, né? Você não tem uma questão de supremacia, de superioridade, mas eles estão no mesmo plano, isso que se chama esse paralelismo. Né? Você pode dizer que esse prazer que chegou em mim, no meu corpo, deveria produzir no meu espírito, ao mesmo tempo, um aumento desse conato. Mas como ele é um prazer passageiro, que ele não me traz nada, ele só traz um prazer físico, rápido, momentâneo, necessário, às vezes, a comida, por exemplo. A comida produz alegria mesmo, porque ela aumenta meu conato, minha força física. Né? Mas existem prazeres que só são um saborzinho que você tem e aquele sabor te dá uma certa alegria. Mas ele não vem acompanhado, de fato, de um conhecimento nenhum ou de nada que no meu espírito pudesse me dar um aumento desse conhecimento do mundo, desse conhecimento de mim mesma. Né? A única coisa que eu sei ali, tomando de novo, sendo escrava daquele gosto, é que eu continuo escrava daquele gosto. É a única coisa que eu sei. É que eu continuo escrava daquilo. Eu todo dia quero aquilo para eu sentir uma alegria. Né? Mas eu não aumenta nada em mim. Então, de fato, Laura, de fato, é isso.
É dizer, esse é claro que eu não vou falar sobre a questão do animal e do homem, porque aí, quando eu entrar em Nietzsche, a gente vai entender até melhor isso, né? O animal é mais potente até que o homem para Nietzsche, né? E, e talvez até mesmo a questão da elevação, a gente teria que pensar o que isso significa, né? Mas é claro, nós temos uma complexidade e evidentemente que aquilo que a gente pode atingir, né? E que pode realmente nos libertar é fantástico, né? E está relacionado, sim, a um desejo que vai se ligar àquilo que, de fato, pode aumentar meu conato e me libertar. Então, esse desejo que se liga a isso, como está ligado aqui à filosofia, por exemplo, né? A essa busca desse conhecimento, essa compreensão do mundo, essa necessidade de compreender como as coisas funcionam, essa necessidade de eu fazer parte disso e também me fortalecer nisso, né? Isso daí é o desejo como produção, né? Esse desejo que está, antes de tudo, buscando, né, essa alegria perdida, ou esse conatos que foi diminuído em mim, esse conatos que foi reduzido em mim, essa força de existir que foi consumida em mim. Então, essa busca se dá ao mesmo tempo que eu conheço as coisas, vai aumentando essa alegria, esse desejo que se associa a coisas que vão sempre me dando um prazer de fato, porque uma paixão, por exemplo, mesmo que seja uma paixão por alguma pessoa, por uma outra pessoa, essa paixão que, de repente, esse encontro se mostra um encontro que convém à minha natureza, porque aquilo que essa pessoa produz em mim realmente me traz um aumento da minha força, né? Porque uma natureza que se compõe com a minha aumenta a minha força. Uma natureza que não se compõe com a minha diminui a minha força, me fragmenta. A morte seria para Spinoza, mais do que tudo, um mau encontro de corpos. Não sei se vocês entendem isso, mas um mau encontro de corpos, é isso. A morte nunca é para Spinoza algo que esteja na nossa essência, né? Não é algo que está dentro, é algo que vem de um encontro. Mas isso, para entender isso, é entender que tudo em mim é movimento contínuo. E é nesses encontros que eu faço, que nesses movimentos contínuos, eu aumento ou diminuo o meu conato, aumento ou diminuo a minha força de existir. Enquanto eu penso o desejo como falta, eu vou perseguir aquilo que o mundo me dá como uma compensação. E quando eu penso o desejo como produção, eu quero ser senhora de mim e libertar esse desejo que foi aprisionado dentro dessa falta para a produção de uma vida, para que eu seja o esteta de mim mesma, para que eu seja para que eu seja aquela que me governa, aquela que se governa, ou seja, para que cada um de nós possa se governar. O governo de si, portanto, quando você se liberta, o que você tem é o governo de si. Ser livre, veja bem, olha como é diferente, vai apontar para caminhos completamente distintos. Ser livre num mundo que pensa o desejo como falta, é exercer meu desejo. Cada vez que eu tenho uma coisa, é desejar, 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 buscar, 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 só completar esses desejos e buscar outro, buscar outro. Então, esse é a minha libertação é essa, que não é ser livre de maneira nenhuma. Ser livre, só para terminar, só um instantinho, só essa frase. Ser livre é ser senhor de si, é governar a si mesmo. Quando você se governa, você passa a ser aquele que produz os próprios encontros. Você já não é mais vítima das circunstâncias. Você já não é mais um joguete. Você é aquele que produz seus encontros porque você sabe aquilo que realmente aumenta a sua potência de existir e aquilo que diminui a sua potência de existir. Você se torna senhor de si. Laura, você ia falar alguma coisa? Foi você quem falou? Eu li um pouquinho sobre o budismo. Eu achei Sobre? interessante, eu pude até entender um pouquinho melhor, porque isso que a senhora está falando
Parece até um pouco a ideia filosófica do budismo, né? Que diz que quanto mais desejo a pessoa tem pelas coisas, mais sofrimento ela traz para si. Então, aí, a ausência de desejo traz uma liberdade maior para ela. Não, mas não é isso, Laura. Não Não é é? isso. Não, não é. Veja bem, a primeira parte é verdadeira. A primeira parte é verdadeira. Ou melhor, quantos mais desejos você tem, provavelmente mais descontrole você tem. Porque, em primeiro lugar, nós não precisamos de tanto para viver. Isso é a verdade. Epicuro tem razão. A quem pouco não basta, nada basta. Então, vamos só pensar o seguinte: nós temos desejos, nós somos seres desejantes. Não tenha dúvida sobre isso. Todos os seres, nós, os animais, as plantas, até mesmo as plantas, todos temos desejos. A planta precisa do sol e vai se virar. Algumas se viram para o sol. Ou seja, nós precisamos, as nossas paixões são as coisas que nos mantêm vivos, né? São que nos mantêm. São aquelas que nos fortalecem também, né? Desde que sejam paixões, né, que estejam, que aumentem essa minha força de existir. E aí é que entra a grande questão. Quando você me diz, você fala do budismo, eu acho o budismo muito interessante, sensacional. As religiões orientais, para mim, estão num patamar superior às dos ocidentes, digamos, né? As orientais que eu digo, basicamente, eu estou falando do hinduísmo, do budismo, né? Que eu gosto muito, mas não é exatamente isso, porque é, não é silenciar completamente o corpo, não é acabar com os desejos. Isso é até uma questão schopenhaueriana, sim. Você tocou aqui em Schopenhauer, num ponto de Schopenhauer, tá? Não só no budismo. Schopenhauer é um grande ponto de discórdia, né? Naquele que mais amou Schopenhauer inicialmente, que é Nietzsche, e que amou profundamente Schopenhauer, mas ele teve um momento, né? Ao mesmo tempo que ele escreve Schopenhauer, o educador, né? Que ele chama Schopenhauer de educador da humanidade, num determinado momento depois ele diz assim, mas Schopenhauer caiu no niilismo profundo quando diz que é preciso cessar a vontade. Simplesmente porque não existe a possibilidade de cessar a vontade. Não existe a possibilidade de cessar. Né? Nós somos vontade, nós somos desejo. A grande questão é que nosso desejo se ligue àquilo que realmente vale. E eu acho que Schopenhauer fez isso, essa é a questão. Por mais que Nietzsche fale que a filosofia schopenhaueriana caiu no niilismo, quando ele coloca como uma questão a cessação da vontade, para que a gente não sofra, a gente cessa a vontade, e Nietzsche diz, isso não existe, não é possível isso. Não é possível. A gente nunca vai poder cessar a vontade. Então, dizer cessar a vontade é já cair na morte, já está morto, porque a vida é esse movimento e é ser afetado e afetar o tempo inteiro. Então, não tem como cessar. Então, tem como o quê? Tem como governar. A questão é governar. E Schopenhauer fez isso. Essa é que é a grande questão. Schopenhauer viveu basicamente para sua grande paixão, que era a filosofia, para a arte também, que amava a música. Ele viveu basicamente para aquilo que ele acreditava dar a ele toda a potência possível. Então, ele não cessou o desejo dele, ele apenas associou o desejo dele às suas grandes paixões. Né? Então, eu acho que, ao mesmo tempo que Nietzsche está certo em dizer que Schopenhauer não pode falar em cessação da vontade, que isso realmente está sendo tomado de alguma forma pelo budismo, né? E Schopenhauer fala sobre isso também. Ele fala sobre o budismo, né? Ele traz alguma coisa, mas ele diz: eu não sou religioso, eu não tenho nenhuma relação com a ideia em si religiosa, mas ele está próximo também daquela ideia também de buscar um certo nirvana. Mas na filosofia, vocês estão na filosofia, não há nirvana nenhum na filosofia. Não há nirvana, gente, porque a gente está sempre. De qualquer maneira, o pensamento, sempre em movimento, ele vai produzir algum tipo de angústia. Mas é uma angústia necessária
que se dá no ato da problematização, não como uma coisa instalada em nós, como eu dei aquela aula sobre alegria, não uma coisa instalada em nós, como o João Bosco aí falou, como uma coisa estática, que nós somos, sabe, esses seres faltantes, desejosos, e vamos viver o tempo todo comprando os próximos telefones celulares. Né? Então, Lauro, é isso, não é? Por isso que eu quero te dizer, você está no caminho, é isso, a compreensão é de que ser vítima, né, ser escravo dos desejos é a condição da infelicidade, é verdade, é verdade. Quando se entende o desejo como falta, quando se entende o desejo como produção, se você aí realiza o desejo, você realiza o desejo produzindo a própria existência, criando. É aí que a gente teria que chegar em um outro texto depois, mais tarde, para trabalhar isso, né? Como que você usa as suas mãos, os seus olhos, o seu corpo para criar, e não mais para ser um joguete e um escravo dos poderes estabelecidos, né? E quando você cria, você traz esse, voltando aos nomes, ele traz esse ar puro das estepes, né? Essa liberdade que o homem perdeu, né? E que vive como vítima e como algoz. Né? Vítima e algoz, porque esse homem que perdeu a liberdade, ele pode ser uma vítima, mas ele também se torna, né, o tirano dos outros homens. Né? Porque, no fundo, ele vai reproduzir essa mesma impotência, nada pior que a impotência para gerar o ódio, para gerar, sabe, para ser capturado pelo sistema e produzir tantos horrores. Né? Porque esse homem infeliz, que não afirma essa existência, que está aqui, né, quase num grau, e aí num grau que seria um grau mais baixo possível de existir, que seria simplesmente estar sendo governado por todas as forças alheias a si, né, e não por si nunca. Né? E por isso estou falando de um grau mais baixo, porque quando a gente se governa, quando a gente tem o governo de nós mesmos, que é uma conquista, gente. Ninguém está falando aqui que está dominando tudo. Está falando para vocês que é uma conquista, e é uma conquista que tem que se dar contínua. Porque se você estabelece um novo encontro e esse encontro começa a minar a sua força, você vai perder rapidamente. E aqui é muito importante, Lauro, mais uma coisa, lembrar que Spinoza diz uma coisa muito interessante, que ele diz: eu não desejo algo porque é bom. Eu desejo, é porque eu desejo que é bom. Você entende a diferença? O homem deseja as coisas e por isso elas se tornam boas para ele. Por isso que você falou, esse prazer que ele tem ali tomando a cerveja, que o outro tem fazendo uma fórmula matemática, ele acha que é bom porque ele quer. Porque ele quer aquela coisa. O desejo dele se dirigiu para aquilo, então aquilo é bom. Não, o Spinoza vai dizer, nem sempre. O desejo muitas vezes se dirige para coisas que não serão boas, que não vão te fortalecer. E isso também porque nós somos tão minados na nossa compreensão do mundo que a gente vai desejar coisas que vão nos matar e não que vão nos fazer encontrar alegria ou a felicidade. Não, vão nos matar. Né? Porque nós temos uma confusão absoluta de conhecimento, nós não conhecemos bem as coisas. Só quando nós vamos conhecendo, e por isso falei do conhecimento, que é exatamente a condição para sair dessa escuridão também, é conhecer, e conhecer já está aumentando conatos. E a gente conhece nos encontros que a gente vai fazendo. Nesses encontros nós vamos estabelecendo um conhecimento de nós mesmos, da nossa própria natureza. Né? Enquanto nós somos seres que pensam. Né? Se ele está ao sabor, ao acaso dos encontros e buscando só diversão, realmente a gente não sai de uma mesma vida que se repete absurda, porque uma vida que se repete sem a menor compreensão do que seja a vida, ela é já em si absurda. Né? A nossa vida ela se torna muito absurda porque nós nos tornamos vítimas
e também, de certa forma, somos ativamente servos do mundo. Então, ela é absurda. Quando nós começamos a dizer não para essa servidão, a gente começa a construir uma outra vida para nós. Não é que a gente vai conseguir largar tudo, mas a gente consegue agir de modo em que o mundo não nos destrua. É claro que a gente precisa se potencializar para isso. Não é só um querer. Mas o querer, ele só está livre quando a gente começa a se governar. Então, não há o livre-arbítrio, mas há a liberdade. Isso é muito importante. Mas isso a gente não vai discutir hoje. A gente vai para a próxima aula. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui antes. Tá? Eu vou passar pelo AVA, tá? Eu vou passar pelo AVA duas coisas. Eu acho que agora, gente, eu me toquei de uma coisa aqui. Eu acho que o pessoal que foi no AVA buscar, eu não consegui passar o link, por isso que tem pouca gente. Que bom que a gente está gravando a aula, hein? Que bom, João Bosco, porque eu acho que muita gente não entrou porque está sem o link. Oi? Que bom, que bom, né? Não negativo. Tá bom, obrigada, João Bosco. Deixa eu só terminar. Infelizmente, eu acho que realmente, quando eu passei, eu acho que a minha internet, eu acho que eu não consegui passar o link. Agora que eu estava pensando, eu estava lembrando que eu vou passar no AVA também isso, aí eu pensei, eu acho que eu não consegui passar. Bem, de qualquer maneira, eu vou entrar lá e já eu disponibilizo, assim que você me der aula, eu disponibilizo também no AVA, né? Na AVA. Que eu ainda não fiz, eu só botei para vocês naquele no OneDrive, né? Mas, gente, olha só, eu vou passar para vocês dois textos pequenos, mas os dois são de Deleuze, para vocês perderem o medo, para quem tem, para quem ainda não conhece, né? Que são dois textos maravilhosos, né? Para a gente depois poder entender o primeiro áudio que eu passei para vocês, né, do Deleuze, de um texto de Deleuze, que vai ser um texto de Deleuze falando de Spinoza e um texto de Deleuze falando de Nietzsche. Tá? Então, vocês, para sexta-feira que vem, vocês vão ter dois textos que eu vou passar lá no AVA para vocês, e vou passar logo, tá? Vou tentar passar hoje mesmo ou amanhã. Vou tentar passar logo, dizer quais são, mas você já sabe, eu já vou dizer aqui de antemão, que é Spinoza e a filosofia prática, né? Eu vou passar dali, Spinoza e a filosofia prática, do Deleuze, um textinho dali, e um textinho do Nietzsche, Nietzsche puro, que Deleuze tem um livro chamado Nietzsche, a filosofia e Nietzsche só. Então, é o do Nietzsche, tá? Então, vocês já vão selecionando esses livros, né? Para poder saber que se trata disso, e eu vou falar qual é o capítulo. Eu não entendi. Alguém perguntou alguma coisa, o trabalho, para postar o trabalho. Vocês já querem entregar trabalho, é isso? Se quiser que eu abra já uma sessão lá, uma atividade, eu abro. Tá? Tá bom, Breno. Então tá. Então tá bom. Não, o Laura falou não. Mas tudo bem. Gente, olha só. Oi, oi. O trabalho de final de curso, é isso? Não, vocês escolham um tema que vocês tiverem mais afinidade e desenvolvam alguma coisa sobre ele. Façam relações com outros filósofos. Ele é bem livre, mas é bem para botar esse pensamento em movimento. Façam, se quiserem fazer, é que vocês ainda não estão ouvindo Nietzsche, vocês vão começar a ouvir Nietzsche e Spinoza juntos. Então, quem quiser fazer Nietzsche e Spinoza juntos, alguma questão, quem quiser tratar do nomadismo da filosofia, quem quiser pegar, né, sei lá, a Bela Morte, o Cadáver Trajado, fazer uma relação entre os guerreiros e a filosofia trágica, nietzschiana. A gente ainda vai entrar aqui em Nietzsche, né, também. Lógico, também. Eu quero que ele seja livre e eu quero que vocês se coloquem neles, tá? Mas a partir do que vocês estão ouvindo, a partir de um diálogo que ele está estabelecendo, né? Podem colocar essas questões a partir do que ele está falando. Se quiser fazer também assim, né? Alguma coisa pessoal,
mas que faça uma relação com o que a gente está trabalhando. A produção de si, a ética também como sendo exatamente uma filosofia prática. Eu não consegui ler o que me mandaram agora. É uma filosofia prática, né? A ética deles. Então, enfim, vocês estão livres para vocês escolherem. Se alguém quiser escrever sobre Platão e Aristóteles, também pode, porque eu também falei de Platão e Aristóteles. Porém, se puder fazer uma relação maior no tema da alegria, melhor. Mas vocês estão livres para trabalhar. Tá? É difícil ter a liberdade. A liberdade, quando chega assim, a gente fica meio mais perdido. Então, não fiquem perdidos. Pensem nos temas que vocês têm mais afinidade do que vocês estão ouvindo. E começam a pegar os textos que eu estou dando para vocês e trabalhem em cima daquilo que vocês têm mais afinidade. Os filósofos que te apresentaram, né? A gente está trabalhando basicamente com Spinoza e Nietzsche, mas eu falei de outros filósofos também. Né? Então, vocês podem fazer uma relação entre dois filósofos, pegar um filósofo e falar sobre alguma ideia nele, né? E que esteja relacionado também ao que a gente está tratando. É isso. Tá bom? Eu falei, já tinha falado na outra aula, mas acho que não gravou, né? Aqui fica gravada. Seria o mínimo de 5 páginas, contando que as pessoas colocam, às vezes, uma capinha, uma bibliografia, né? Então, o mínimo de 5 páginas para o trabalho ficar interessante. Tá? Desenvolver aí umas 3 páginas escritas, bota uma bibliografiazinha, alguma coisa. Se quiser botar uma bibliografia, se for uma coisa que vai. Ai, que foi, Laura? É muito? Se for uma coisa. Se for uma coisa. Vocês podem escrever 30 páginas. Tá? Agora, se quiserem escrever o mínimo, umas 5 páginas, que eu digo com uma aberturazinha, uma introdução, ou mesmo uma capinha, uma bibliografia, se escrevam. Desenvolvam, gente. Comecem a escrever, comecem a pensar nos temas. Né? E também, gente, se conseguir escrever uma página, e essa uma página, né, tipo um aforismo de Nietzsche, está muito bom, tá bom? Se vocês conseguirem concentrar tudo e escreverem o que precisam, vocês podem escrever uma página. Mas eu acho que é bom desenvolver. Exato. Exatamente. O que importa é isso, tá bom? Então é isso, gente. Eu estou indo e eu. Se você puder, João Bosco, eu não gravei. Então, quem gravou, se puder me disponibilizar o mais rápido que puder para eu passar para todos, tá? Para eu passar lá botar lá também no OneDrive e, de repente, já colocar hoje no Ava todas elas, tá bom? Tá bom, tá bom. Obrigada, então. Muito bom, Obrigada professora, como todos, sempre. Boa noite. Excelente aula. Obrigado. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau, beijo. Boa noite, beijo. Beijo para todos. Tchau.